Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Radies e Daimon, tudo o que ele pode fazer por você. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar de uns assuntos mais gostosos e mais pedidos, que é o Radies e o Daimon. Por que ele tem sido tão pedido, pessoal? Porque assim, ele é um bioestimulador bastante versátil. Mas se você é novo ou nova no canal, bem-vindo à família da pele. E não se esqueça, pessoal, é muito importante para o canal, não custa nada para você. Eu sei que isso é um pouquinho chato, mas assim, deixa seu like, se inscreva no canal para sempre estar recebendo o vídeo assim que ele sair no ar. E pessoal, isso é importante para que o algoritmo do YouTube possa levar para mais e mais pessoas. Assim como você às vezes não conhecia o meu trabalho e pôde colher uma informação que é boa para você. Esta é o intuito do canal. Mas vamos falar, pessoal. Hoje eu vou falar de coisas polêmicas, vou falar de coisas positivas, do que a gente consegue, o que a gente não consegue. Vamos lá. Hoje no mercado brasileiro, nós temos apenas duas marcas, pessoal, de bioestimuladores, que são o Daimon, que é de uma empresa israelense, e o Radies. O que existe hoje no mercado, existem algumas farmácias de manipulação que importam, não sei se o princípio ativo, e reconstitui, tentando fazer algo semelhante. Mas eu falo assim, que é muito importante a gente pensar que eu adoro prescrever para os meus pacientes para farmácia de manipulação. Eu acredito muito em farmácia de manipulação. Porém, quando a gente fala de um produto, vamos pensar, uma hidroxapatita do cálcio, que é o Radies e o Daimon, a gente não tem uma comprovação científica das esferas, da sua permanência ativa na pele, e ela é mais barata, mas assim, você vai usar um produto que eu falo, a gente tem pouco respaldo científico. Então, assim, eu ainda prefiro e confio de laboratórios, que existem comprovações científicas, existe vivência clínica minha, de colegas, de profissões que são consistentes. Isso quer dizer que, além dos estudos que existem, na experiência prática, a gente consegue verificar que os resultados, eles atendem ao que foi proposto. Mas assim, quais os benefícios deste bioestimulador? Pessoal, a grande diferença da hidroxapatita de cálcio, porque eu falo que ela é um bioestimulador plástico, que eu chamo, que ele pode ser usado quando puro. Isso quer dizer que ele tem um diluente dentro dele, que é metilcelulose, que isso ele vai impulsionar e dar um efeito imediato, mas isso vai sendo absorvido, e 30% da hidroxapatita de cálcio. Com isso, pessoal, a gente, quando aplica puro, a gente consegue um efeito semelhante a um ácido hialurônico. Só que a gente vai estimular colágeno. Ou seja, eu tenho uma ação de preenchimento, mas eu também posso estimular colágeno. Agora, se eu fizer hiperdiluição a gente está falando, por exemplo, eu tenho o Radies, a gente tem 1,5 de produto.
Então, se eu adicionar o soro 4 vezes, ou seja, 6 ml mais 1,5, eu vou ter 7,5 ml de produto. Isso a gente chama de uma hiperdiluição. Isso a gente faz em todo o rosto, em leques, e vai espalhando para que esse produto já não tenha efeito de preenchedor, mas sim de bioestimulador de colágeno. Por isso que ele é chamado plástico. Daí algumas pessoas me perguntam, Munir, mas para o Look Top Model, você prefere o ácido hialurônico, a hidroxapatita? Pessoal, eu prefiro ainda o ácido hialurônico. Por quê? O ácido hialurônico, a principal proposta dele é trazer a volumização. E o que acontece? Caso haja uma complicação, eu tenho um antídoto, que é a hialuronidase. Se eu entro com o bioestimulador puro, sólido, como efeito de preenchedor, numa área que pode haver riscos, eu vou evoluir sim para uma necrose, cegueira. Então, pessoal, eu gosto sim de bioestimulador com efeito de preenchimento. No suco nasogeniano, eu acho que ele traz uma resposta interessante. Só que hoje a gente consegue entrar com fios de PDO e associar a técnicas, a gente consegue resultados mais sólidos, seguros. Então eu falo, cada técnica tem o seu valor. Não existe, pessoal, uma técnica melhor que a outra. Mas o Radiesse e o Daimon, qual é o melhor? Pessoal, na minha experiência clínica, eu não vejo qual é o melhor. O que eu vejo? Hoje, o Radiesse ele tem 1,5 ml de hidroxapatita de cálcio, enquanto o Daimon tem 1,25. Porém, por causa disso, ele tem umas diferenças de preço. Ele é um pouco mais barato, o Daimon. Também o Radiesse, hoje no mercado, ele existe o Radiesse Plus. O que ele traz de diferente? Ele traz uma concentração maior de hidroxapatita de cálcio, que é principalmente para fazer o que a gente chama de pontos de estruturação. Por exemplo, aqui, fazer, por exemplo, região de mandíbula, fazendo uma ação de preenchimento. Então, hoje no mercado, com o Radiesse, a gente consegue, com o Radiesse Duo, a gente consegue fazer um bioestímulo, jogando ele em toda a face, e com Radiesse Plus, a gente consegue fazer o Look Top Model. Porém, isso vai implicar no fator preço, pessoal. Então, assim, é algo interessante de se fazer? É algo interessante de se fazer. Se você perguntasse para mim, lógico, eu avalio cada paciente, eu vou fazer uma indicação. Tem pacientes que eu vou chegar nesse contexto porque ele tem indicação clínica. Mas basicamente, a pessoa vai entrar com Radiesse, por exemplo, ou com Daimon, para bioestímulo de colágeno, mas tem um rosto mais magrinho, porque perdeu gordura, a gordura migrou para outra área, a gente teve perda óssea, diminuição de perda de colágeno, diminuição de ácido hialurônico. Aí, pessoal, na minha opinião, eu prefiro, isso é uma opinião pessoal e profissional, eu prefiro entrar com o uso de ácido hialurônico nesta região. Eu acho que assim, ele dá uma naturalidade, ele tem a ação, ele tem o antídoto, se houver necessidade, ele tem uma durabilidade média, hoje, semelhante à hidroxapatita, que a hidroxapatita média, ela tem uma durabilidade hoje de 1 ano a 1 ano e meio.
Hoje existe no mercado ácido hialurônico com duração de 15 a 18 meses. Então, nessas áreas, eu usaria o ácido hialurônico porque ficaria mais barato e aí eu entraria com um Diamond em toda a face, fazendo uma entrega de estímulo de colágeno. Nisso eu faria uma estruturação, melhorando os pontos que a gente chama de luz, que são os pontos de evidência, e deixaria a minha pele mais firme. Com isso, eu traria resultados naturais, duradouros. Mas, Munir, por exemplo, eu tenho medo de entrar com agulha, eu tenho medo de colocar produto no meu rosto. Não existe tecnologias que entregam o mesmo resultado? Pessoal, a resposta, eu vou falar assim, que depende. Na maioria das vezes é não. Por quê? Lembra que eu falei que o Diamond, o Radiesse, ele consegue ter uma leve volumização além de uma firmeza? Já tecnologias tipo como radiofrequência microagulhada ou robótica, ultrassom microfocado, eles são tecnologias incríveis hoje no mercado. São o que há de mais moderno e efetivo para estímulo de colágeno. Só que ele vai estimular colágeno. Ele vai reposicionar a membrana da musculatura. Ele não vai trazer volume. Então, se a tua flacidez tem a ver com perda volumétrica, se você não entrar com ativos injetáveis, seja um Diamond, seja um Radiesse ou até mesmo um ácido hialurônico, você vai ter uma melhora, mas você não vai chegar no resultado que você gostaria. E muitas pessoas hoje, elas têm um receio de fazer modificações de face, medo de ficar artificial. Pessoal, quem é meu paciente conhece o meu trabalho. Eu defendo muito os tratamentos estéticos com o fim de resgatar a densidade colágena, a devolução de ácido hialurônico, a reestruturação da face, ou seja, eu trazer um rejuvenescimento natural, eu devolver o que o tempo está tirando. Então, hoje em dia, a gente não fica artificial, a não ser se for a técnica do profissional ou a escolha do paciente. Tem pacientes que gostam daquela sobrancelha assim. Tem paciente que gosta de uma bochecha alta. Tem pacientes que gostam de uma boca mais volumosa. Isso daí, pessoal, tá tudo bem. Cada pessoa, ela tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Mas assim, eu sempre falo, cabe ao profissional. Às vezes, quando o paciente, eu falo que ele começa a perder a mão, ele começa a querer mais e mais e mais, a gente trazer ele para a realidade. Porque nós profissionais, nós estudamos, nós sabemos o que cada técnica fazemos e a nossa função, além de fazermos os procedimentos, é orientar o paciente. Porque o paciente, às vezes ele vê uma foto do Instagram de antes e depois, ele acha que vai ficar igual para todo mundo. E não é assim, pessoal. Então, assim, eu sou apaixonado com essa plasticidade que o Diamond e o Radiesse têm. Mas qual é o melhor? Na minha opinião, eu não vejo qual é o melhor. O que eu vejo, às vezes, se eu preciso de um pouco mais de quantidade, eu vou optar pelo Radiesse. Agora, se eu preciso de um estímulo de colágeno, ambos vão entregar um resultado.
Outra coisa que eu gosto muito do Radiesse e do Diamond para rejuvenescimento de mão, pessoal, é incrível. Eu acho que ele dá, por exemplo, eu preciso fazer, eu tenho indicação. Ó. Se vocês olharem minha mão, eu estou trabalhando isso para eu, daqui a pouco, eu fazer na minha mão. Mas, ó, se você observar, eu tenho, você vê, parece que meus nervos, meus vasos sanguíneos, todo aparente. Isso, ele evidencia o envelhecimento. Tá me incomodando? Não, por isso que eu ainda não fiz. Mas eu olho e eu falo, gente, eu estou precisando fazer. Mas eu ainda não fiz. Mas eu falo com toda certeza, pessoal, o resultado do uso do Diamond e do Radiesse para rejuvenescimento de mão, eu adoro. Eu acho que traz um resultado incrível. Basicamente, isso vai variar o grau do envelhecimento, mas geralmente uma aplicação ele já te traz uma boa resposta. Agora, vamos falar de bioestímulo no rosto, no pescoço. Eu falei um pouco das características, dei minha opinião, falei sobre assuntos polêmicos, mas vamos lá. Quantas sessões de Radiesse ou de Diamond eu preciso para eu ter uma resposta significativa? Pessoal, o laboratório ele preconiza pelo menos 3 aplicações com intervalos a cada 30 dias. E a partir daí você tem até de 12 a 18 meses de durabilidade. Na prática, pessoal, a gente vê uma durabilidade maior. Mas o laboratório ele ressalva porque cada ser humano é um. Pela minha experiência clínica, a partir de 2 aplicações, ou seja, 2 seringas, a gente tem uma resposta positiva. Pessoal, 2 aplicações é uma seringa agora e uma daqui 30, 45 até 60 dias eu gosto. E eu gosto muito de fazer uma associação com ultrassom microfocado. Eu acho que ele tem um casamento perfeito. Munir, e se eu fizer uma aplicação? Qual o benefício que eu vou ter? Você vai ter uma densidade de colágeno. Munir, o bioestimulador, ele vai esticar minha pele? Não. A proposta do bioestimulador é aumentar a densidade da pele com a fabricação de colágeno. Então, ele não vai deixar um efeito lifting. Para isso, você pode fazer associações com algumas técnicas. Mas ele vai sim melhorar a flacidez, vai melhorar muitas vezes o suco nasogeniano, vai dar uma melhorada na maçã no lugar dela, vai deixar um aspecto mais firme, mais saudável. Mas, eu sempre falo, o bioestimulador, ele vai devolver o que o tempo tem tirado da gente. Mas se você quer dar aquela esticadinha, aí eu usaria os fios de tração com PDO. Aí eu acho que se você faz um Diamond ou um Radiesse e faz os fios, você vai ter uma resposta linda, 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 linda. Se vocês observarem, eu estou inchado. Eu, por exemplo, fiz o Diamond faz um tempo, faz uns meses, e agora eu fui fazer o fio de tração para ele trazer esse efeito lifting, porque eu falei assim, agora está na hora de dar uma puxadinha. Então, pessoal, o que eu quero te falar, que isso, uma técnica, ela vai complementando a outra. Munir, mas isso é muito caro. Pessoal, não é porque eu trabalho com isso que eu faço, mas assim, para mim, os produtos, eles têm um alto custo, por isso que o preço de injetáveis acaba ficando mais alto.
Mas eu falo, para mim, eu também me organizo. Eu falo, tal data eu vou fazer isso, tal data eu vou fazer aquilo, tal data eu vou fazer aquilo. Quanto que custa? Quanto custa isso? Quanto vai custar? Então, eu me organizo. A hora que eu me planejei para o bioestimulador o ano passado. Esse ano eu estava querendo fazer o bioestimulador agora em abril. Aí, conversando com uma amiga, eu acabei mudando do bioestimulador para os fios. Aí você fala assim, Munir, mas eles vão trazer o mesmo resultado? Não, pessoal, não vai trazer o mesmo resultado. Não é o mesmo produto. Não é o mesmo produto. Um produto é sólido, outro produto é líquido, um produto espalha, um produto fica localizado. Então não é a mesma coisa. Mas eles se complementam. Então, quando a gente se organiza, faz um planejamento com o profissional, por exemplo, eu faço isso muito com meus pacientes. Os procedimentos, eles, não vou falar que se tornam acessíveis, mas assim, eles acabam cabendo no bolso porque eles não ficam tão altos. Porque você fez um planejamento. E assim, Munir, você gostou dos efeitos do Diamond ou do Radiesse? Pessoal, eu adoro os efeitos dele. Eu acho que eles deram uma qualidade dérmica na minha pele incrível. Quem me conhecia 2 anos atrás e hoje, assim fala, nossa, Munir, como teu rosto mudou. Mas na verdade, esse mudar, eu falo, por quê? Eu tô artificial? Não, parece que a pele parece que está mais jovem, parece que você voltou há um tempo. É esse o efeito que o Diamond ou o Radiesse ele devolve para a nossa pele. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você já fez o Radiesse ou o Diamond, deixa aqui seu comentário, me fala quantas sessões você fez, se você quer fazer, tem alguma dúvida, eu estou aqui para poder te ajudar. E se você não deixou o seu like no começo do vídeo, pessoal, deixe agora e nos vemos na próxima semana. E eu não poderia deixar de desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. A gente está começando um mês que eu falo que é um marco, assim como outubro para a mulher. Então eu quero parabenizar a todas pelo dia 8 de março e nos vemos na próxima semana. Até mais!